estudar o filo dos moluscos. Eu coloquei aí essa foto de um tipo de molusco. Nós vamos agora aprender o que são esses moluscos, as principais características dele. Vamos lá. Bem, são animais invertebrados de corpo mole, geralmente abrigados por uma concha calcária. Alguns não terão essa concha, mas é uma característica deles. A concha, ela pode ser interna, externa ou ausente. Como eu falei, alguns podem não ter. O sistema digestório é completo, né? Desde a boca até o ânus. A alimentação deles é variada, vamos ter espécies carnívoras, herbívoras, então vai ser bem variada. E a respiração ela vai acontecer em alguns pelas brânquias e em outros pelos pulmões. Estas são as principais características. Eles são formados de 3 partes principais: cabeça, pé e massa visceral. A cabeça é a estrutura sensorial, onde estão presentes os olhos e os tentáculos. O pé é localizado na região ventral. E a massa visceral é onde vai estar envolvido todos os órgãos internos, onde vai estar presente todos os órgãos internos. Vamos ver a classe dos moluscos. Os moluscos, não é molúsculos, não, moluscos. Eles estão classificados em 3 tipos principais, que são os cefalópodes, gastrópodes e bivalves. Eita, gente, cada nome, não é isso? Então, vamos lá. Cefalópodes, gastrópodes e bivalves. Nós vamos estudar cada um detalhadamente. Mas, de já, eu quero que vocês entendam que os moluscos, eles estão classificados nesses 3 tipos. É um filo que está classificado em 3 tipos. Vamos ver aqui cada um. Os cefalópodes. Qual é a característica principal deles? Eles vivem em ambiente marinho e a sua concha ela pode ser externa, interna ou ausente. Em alguns, a concha vai ser ausente. Eu coloquei aí alguns exemplos de animais, né, dessa classe dos cefalópodes, que é os náuticos, o polvo e a lula. São animais marinhos que vivem, né, em ambiente aquático e, de forma específica, ambiente marinho. Eu coloquei aqui algumas características interessantes, curiosidades sobre eles. Por exemplo, o polvo e a lula, eles têm 8 braços, gente. Eles são bem parecidos, mas existem algumas características que vão distinguir eles. Por exemplo, a lula, ela tem 8 braços, mas ela vai ter a mais um par de tentáculos e nadadeira ao longo do corpo, além dos 8 braços. Uma coisa interessante também, gente, é que o polvo, ele tem 9 cérebros, acredita? Claro que é evidente, os 9 cérebros equivalem a 1, mas ele é dividido em 9. E ele tem também 3 corações. Todo mundo, e a maioria dos animais, aliás, todos os animais que eu conheço, só tem um coração. No caso do polvo, ele tem 3 corações. Bem interessante, né? 2 corações, eles são branquiais. Um é central, que vai fazer a distribuição do sangue, e 2 são corações branquiais, que estão localizados nas gueuras, né? Nas gueuras desse animal. Outra coisa interessante, gente, do polvo é que ele tem o sangue azul. No nosso caso, o nosso sangue é vermelho porque nós temos uma substância chamada hemoglobina. No caso do polvo, ele tem uma substância chamada hemocianina. E essa substância tem a coloração azul, por isso que o sangue dele é azul. Eles também são venenosos, eles têm substâncias, têm toxinas que são venenosas. Então, é bem interessante essas curiosidades sobre eles. A outra classe que nós vimos são a classe dos gastrópodes. Eu coloquei aí como exemplo o caramujo, o caracol e a lesma. Esses animais, eles podem ser aquáticos e também podem ser terrestres, né?
ele vive em ambiente, mesmo os terrestres, né, vivem em ambiente úmido. E a maioria deles vai ter uma concha externa, menos a lesma, né, que a lesma não tem concha. Você observa, é o único animal dos molúsculos que não vai ter concha. E no caracol, por exemplo, nós percebemos as 3 partes que nós estudamos de uma forma bem específica, que nós vamos ver agora na frente. Ok? Então, aí tá os três exemplos principais que eu coloquei. E a característica marcante dele é que a maioria dele possui uma concha externa. Bem, aqui está a estrutura de um gastrópodo. Essa figura bem aí, gente, eu peguei do livro de vocês, viu? Pode procurar no livro que ela está lá. Então, as 3 partes que eu já falei anteriormente, que é a massa visceral, a concha e o pé. Então, são as 3 partes principais. A massa visceral é onde estão todos os órgãos. A concha é a parte externa que protege a parte mole. Vê que alguns animais, quando eles estão se sentindo ameaçados, ele se retrai todo para dentro da concha. E o pé, que está localizado na região ventral, é uma estrutura muscular larga, com cílios, que auxilia o músculo a rastejar sobre o substrato, além de poder auxiliar na captura de alimento, na reprodução e na defesa. O pé está relacionado a outros movimentos, como cavar e nadar. Então, e é interessante, vocês estão observando aí que não é um pé, é uma parte que vai funcionar como pé. E na boca, na cabeça, aliás, nós vamos ter uma parte chamada de rádula. Ela vai servir para raspar o substrato e capturar e perfurar as presas. E está localizado na cabeça, ok? Então, vamos seguir. Os bivalves, eles vão ter como característica principal a presença de 2 válvulas, de 2 conchas. Por isso que é chamado de bivalve. 2 válvulas, né? 2 válvulas. Uma coisa, aí eu coloquei como exemplo aí a ostra, o mexilhão e o marisco, né? Que são os exemplos de bivalves. Aí, no nosso livro, ele vai falar um pouco sobre como é produzida a pérola. Vocês já ouviram a história de como a pérola é produzida? É interessante, gente. A pérola, ela é produzida a partir de um agente estranho que penetra na ostra. Ela é um produto do mecanismo de defesa da ostra. Então, quando a ostra recebe algum tipo de agente estranho, que pode ser um grão de areia, pode ser um parasita ou qualquer coisa, ela começa a ser revestida por um manto que é uma forma de proteger, porque por exemplo, aquele grão de areia, ele irrita a ostra. Então, para não irritar a ostra, aquele grão de areia é revestido por um manto como uma forma de proteger a ostra. E à medida que ele vai sendo revestido, ele vai formando a pérola, que é uma das joias mais preciosas, né? Que nós temos, né? É um processo lento, que acontece de forma lenta. Mas hoje essas pérolas também são produzidas, elas acontecem naturalmente, mas hoje ela também é produzida pelo ser humano, que faz com que a ostra venha produzir. Ele coloca, né, um agente estranho, um processo onde ela é induzida através de um agente estranho à produção de uma pérola. Só que essa história ela nos ensina algo muito importante, gente. A ostra, através de algo que aparentemente é ruim, ela produz uma coisa boa, que é uma pérola. E isso também pode acontecer conosco. Nós podemos pegar uma circunstância ruim e transformá-la em algo precioso, em uma joia preciosa. Então, é uma lição de vida para nós. Então, não importa o que você venha
passar, sofrer, não importa as dificuldades que você vem enfrentar. Se você aprender a lidar com essa situação, você pode transformar essa situação em uma joia preciosa. Então, que você possa ser uma ostra na vida. Pegue tudo de ruim que vier sobre a sua vida e transforme em algo ruim. Lembra da história que eu contei para vocês no primeiro dia de aula? Pois é, a história da Poliana, que ela sempre transformava as coisas ruins em coisas boas. É assim que a gente precisa viver, aprender a viver. E a reprodução, né, da ostra, como é que ela acontece? Da ostra dos moluscos, todos os moluscos. Então, em geral, elas são hermafroditas, mas algumas vão apresentar sexo separado. Algumas apresentam fecundação interna, no interior do indivíduo, outras fecundação externa, fora do corpo do indivíduo. Algumas vão apresentar fase larval e outras desenvolvimento direto. O indivíduo já nasce daquele jeito, né? Como nós seres humanos, nós não temos a fase larval, nós já nascemos com o nosso corpo todo pronto. Então, você observa que na reprodução existe uma variação, né? Vão existir algumas que vão se reproduzir de uma forma, outras que vão se reproduzir de outra forma. Haverá uma variedade. Então, gente, aqui nós encerramos essa parte do molusco. Eu quero que vocês, antes de fazer a tarefa, que eu vou deixar para vocês, vocês façam uma leitura no livro. Eu deixei aí a página do livro para vocês lerem, para poder entender melhor. Qualquer dúvida, coloquem aí no grupo, que eu estou à inteira disposição para ajudá-los. Desejo uma boa tarde, que Deus abençoe e que logo possamos estar juntos, né? Estudando juntos, um olhando para o outro, naquele nosso barulhinho abençoado, mas que é bom também, faz bem para as nossas vidas.